Imagine caminhar por uma floresta onde o vento sopra entre árvores antigas. E, de repente, o chão treme. À sua frente, surge uma criatura colossal, um ser que nenhum humano jamais viu vivo. Um olhar, um rugido, e o tempo parece parar. Agora, abra os olhos. O que você viu não existe mais. Bem-vindo ao Crônicas da Extinção, o lugar onde damos vida ao passado e desenterramos os segredos das espécies que o tempo apagou. Aqui, cada fóssil conta uma história. Cada pegada perdida revela um mistério. Dos mares onde nadavam tubarões do tamanho de ônibus aos céus dominados por aves com asas de 10 metros, embarque em uma viagem pela era dos gigantes, dos predadores lendários e das criaturas que desafiaram a própria natureza. Mas cuidado, o desaparecimento desses seres não é apenas uma história antiga, é também um alerta. O que levou essas espécies ao fim? E o que isso diz sobre o nosso futuro? Prepare-se para explorar o desconhecido, onde ciência e imaginação se encontram. Aqui, o passado não está morto, ele apenas espera para ser redescoberto. 5 animais extintos que o mundo esqueceu. E é nesse passado silencioso, soterrado sob camadas de gelo e tempo, que encontramos o primeiro dos gigantes que desafiaram o frio e moldaram a Terra. Nas terras frias do norte, onde o vento uivava sem cessar e o horizonte se perdia em branco, caminhava um gigante envolto em pelos dourados e neve. O Mammutus primigenius, conhecido como mamute lanoso, era o verdadeiro senhor das estepes geladas da Era do Gelo. Suas silhuetas imensas cruzavam as planícies cobertas de gelo, deixando atrás de si trilhas que o vento logo apagava. Com até 3,5 metros de altura e pesando mais de 6 toneladas, o mamute lanoso era uma fortaleza viva, moldada pela necessidade. Seu corpo era coberto por uma espessa camada de pelos longos, protegendo-o do frio extremo. Sob a pele, uma reserva de gordura grossa mantinha o calor, e suas orelhas pequenas e cauda curta impediam a perda de temperatura. Tudo nele era feito para resistir ao frio implacável. Suas presas longas e curvadas, algumas com mais de 4 metros, eram ferramentas multifuncionais, serviam para cavar a neve, mover obstáculos e lutar por território ou companheiras durante a época de acasalamento. Esses colossos viviam em manadas lideradas por fêmeas experientes, em grupos que se moviam juntos por centenas de quilômetros em busca de alimento. As mães protegiam seus filhotes do vento e dos predadores, enquanto os machos mais velhos muitas vezes seguiam caminhos solitários pelas planícies, guiados apenas pelo instinto e pela memória ancestral das rotas migratórias. O mundo do mamute lanoso era um oceano de gelo e grama. A estepe mamute, como os cientistas a chamam, se estendia por toda a Eurásia e América do Norte, um bioma frio e seco, pontilhado por musgos e gramíneas resistentes. Nesse ambiente, o mamute dividia espaço com criaturas igualmente impressionantes, o rinoceronte lanoso, o bisonte das estepes e o temido tigre dente de sabre. A vida era dura, mas rica. Cada espécie desempenhava um papel, e o mamute lanoso, com seus movimentos lentos e constantes, era o jardineiro das tundras, derrubando arbustos, espalhando sementes e mantendo o equilíbrio das paisagens geladas. Seu alimento era simples: capim, ervas e pequenos arbustos. Com a tromba sensível e as presas poderosas, escavava a neve em busca de pasto. Alimentava-se por horas, consumindo dezenas de quilos de vegetação por dia. Em troca, mantinha vivas as pradarias frias que sustentavam todo o ecossistema. Mas mesmo os reis do gelo tinham inimigos. Filhotes desprotegidos eram alvos de leões das cavernas e lobos gigantes. E com o passar do tempo, um novo predador começou a se espalhar por suas terras: o ser humano. Inteligente, organizado e armado com lanças afiadas, ele aprendeu a caçar o mamute, transformando sua carne, ossos e peles em abrigo e alimento. A convivência entre os dois durou séculos, até que o equilíbrio começou a ruir. O clima mudou, o gelo começou a derreter. As estepes deram lugar a florestas úmidas, e a vegetação que sustentava o mamute desapareceu. As manadas diminuíram, as rotas migratórias se romperam, e, lentamente, o gigante do norte foi desaparecendo. Os últimos sobreviveram isolados na ilha de Rangel, no Ártico, até cerca de 4.000 anos atrás, quando as pirâmides do Egito já tocavam o céu. Hoje, o mamute lanoso vive congelado no tempo.
Carcaças inteiras foram encontradas preservadas no gelo da Sibéria, com pelos, pele e até órgãos intactos. Dentro delas, o DNA de uma era perdida. Cientistas modernos estudam esses vestígios, buscando compreender o passado e, talvez, reacendê-lo. O mamute lanoso foi mais do que um animal. Foi um símbolo da resistência da vida diante do impossível. Um monumento de carne e gelo, que caminhou sob tempestades e auroras boreais. E embora o frio tenha levado seu corpo, sua história permanece viva, soprada pelo mesmo vento que um dia acariciou sua pelagem dourada nas planícies congeladas do norte. O reinado do mamute não era solitário. Sob o mesmo céu gelado, outro titã emergia das neves eternas, um animal tão resistente quanto o próprio inverno. Nas imensas planícies congeladas da Eurásia, onde o vento cortava como lâminas de gelo, caminhava uma criatura coberta por um manto espesso de pelos dourado-acastanhados. Era o Coelodonta antiquitatis, o rinoceronte lanoso, um sobrevivente do frio extremo, moldado pela era do gelo e senhor das vastas estepes, que se estendiam da Europa à Sibéria. Com quase 4 metros de comprimento e mais de 2 toneladas, esse gigante era uma fortaleza viva. Seu corpo pesado e musculoso sustentava um crânio longo, adaptado para pastar nas baixas planícies geladas. No topo, um chifre curvado e poderoso, que podia ultrapassar 1 metro de comprimento, se destacava como sua marca mais impressionante. Ele o usava para empurrar a neve em busca de pasto, escavar o gelo endurecido, e talvez, em tempos de disputa, enfrentar rivais em batalhas silenciosas, sob o vento gélido. Sua pelagem espessa e ondulada o isolava do frio cortante. Sob a pele, uma grossa camada de gordura servia como armadura térmica contra as temperaturas que frequentemente caíam abaixo de 40 graus negativos. As narinas estreitas e os olhos pequenos eram escudos naturais contra o ar congelado e as tempestades de neve. Tudo em seu corpo era uma resposta precisa e eficiente às duras condições da estepe pleistocênica. O ambiente em que vivia era vasto e desolado, mas repleto de vida. Nas extensas pradarias congeladas, o rinoceronte lanoso dividia o território com o mamute lanoso, o bisonte das estepes e o temido tigre dente de sabre. As estações eram longas e severas. O alimento escasso obrigava cada criatura a se tornar especialista em sobreviver. O Coelodonta era um desses especialistas, um herbívoro robusto que dependia das gramíneas duras e das plantas rasteiras escondidas sob a neve. Com o focinho largo e o chifre curvado, ele vasculhava o solo congelado, revelando tufos de grama dourada. Seu ritmo era lento, mas constante. Movia-se solitário ou em pequenos grupos, traçando caminhos invisíveis pela tundra. Era um animal de hábitos previsíveis, movido pelo instinto de encontrar alimento e abrigo. Apesar de seu tamanho colossal, o rinoceronte lanoso não era imune ao perigo. Grandes predadores o seguiam: leões das cavernas, hienas pré-históricas e até grupos de humanos armados com lanças de pedra. Para os caçadores do Pleistoceno, ele representava uma fonte valiosa de carne, gordura e couro. Mas enfrentá-lo exigia coragem. Um golpe de seu chifre podia derrubar qualquer inimigo. Com o fim da Era do Gelo, há cerca de 10.000 anos, o equilíbrio que sustentava a vida nas estepes começou a ruir. O gelo recuou, as planícies secas se tornaram florestas e pântanos, e as gramíneas desapareceram. O rinoceronte lanoso, tão perfeitamente adaptado ao frio, encontrou-se preso em um mundo que aquecia rápido demais. As populações diminuíram, e os últimos sobreviventes sucumbiram à falta de alimento e à pressão da caça humana. Hoje, as provas de sua existência permanecem congeladas no tempo. Na Sibéria, carcaças inteiras foram encontradas preservadas no gelo, com pelos, pele e até chifres intactos. Esses vestígios permitem aos cientistas estudar não apenas como viviam, mas também como morriam. O DNA desses gigantes antigos ainda repousa sob o permafrost, e com ele, talvez, uma chance de trazer de volta uma parte perdida da megafauna do gelo. O Coelodonta antiquitatis foi o guardião silencioso das estepes congeladas, uma criatura moldada pela força do frio e destruída pelo calor da mudança. Sua história é a lembrança viva de um tempo em que o mundo era dominado por gelo,
ventos gigantes de pelos dourados, vagando sob o céu cinzento da Era do Gelo. O frio moldou guerreiros como o rinoceronte lanoso, mas também deu origem a gigantes gentis, criaturas que não precisavam lutar para dominar. Sua força estava na paciência, e sua presença, na harmonia com a terra nas vastas planícies e florestas abertas da Era do Gelo. Um gigante de movimentos lentos dominava a paisagem. Era o Eremotherium laurillardi, a preguiça terrestre gigante, uma criatura pacífica, mas monumental, que podia atingir até 6 metros de altura quando se erguia e pesar mais de 3 toneladas. Seu corpo, coberto por uma espessa pelagem amarelada, e suas enormes garras curvas, faziam dela uma das figuras mais impressionantes do Pleistoceno. Parente distante das preguiças que hoje vivem penduradas nas árvores tropicais, o Eremotherium seguia um caminho diferente. Era totalmente terrestre. Caminhava lentamente sobre as savanas e planícies secas das Américas, sustentando o peso do próprio corpo, com patas robustas e uma cauda poderosa, capaz de servir como um tripé natural quando se levantava para alcançar as folhas mais altas. Suas garras, afiadas e longas, eram ferramentas de precisão usadas para puxar galhos, arrancar raízes e dominar arbustos resistentes. Apesar do tamanho e da força, não era um predador. Era um herbívoro tranquilo, que moldava o ambiente à sua volta com a simples rotina de se alimentar. O mundo em que vivia era repleto de gigantes. Mamutes, mastodontes e tigres dente de sabre percorriam as mesmas planícies. O clima variava entre períodos úmidos e longas secas, formando um mosaico de florestas, savanas e áreas áridas. Nessas paisagens, a preguiça terrestre desempenhava um papel fundamental. Seu apetite voraz ajudava a manter as vegetações abertas, criando clareiras e renovando o equilíbrio das plantas. A alimentação do Eremotherium era variada. Ele consumia folhas, frutas e raízes, e passava a maior parte do tempo mastigando lentamente, com dentes adaptados para triturar vegetação dura. Seus dentes cresciam ao longo da vida, compensando o desgaste constante causado por essa dieta abrasiva. Era um verdadeiro jardineiro natural das savanas pré-históricas, mas mesmo esse colosso enfrentava perigos. Grandes felinos do Pleistoceno e grupos de humanos caçadores representavam ameaças constantes. Para os caçadores primitivos, um único Eremotherium podia fornecer alimento e materiais por semanas. Marcas encontradas em fósseis sugerem que, em alguns lugares, esses animais foram caçados sistematicamente, à medida que o homem se espalhava pelo continente. Com o avanço do clima mais quente, o mundo da preguiça terrestre começou a mudar. As vastas savanas se transformaram em florestas densas e úmidas, reduzindo as áreas abertas onde ela prosperava. A escassez de alimento, somada à caça humana, levou ao seu desaparecimento há cerca de 10 mil anos. Assim como tantos outros gigantes da megafauna, o Eremotherium desapareceu silenciosamente, deixando para trás apenas ossos e impressões fossilizadas. Hoje, suas marcas ainda estão gravadas na terra. Em cavernas do Nordeste brasileiro, os cientistas encontraram trilhas de garras riscadas na rocha, sinais deixados por indivíduos que viveram há milhares de anos. Esses vestígios contam uma história de força e resistência, mas também de fragilidade diante das mudanças da Terra. O Eremotherium laurillardi foi mais do que um gigante da Era do Gelo. Foi um símbolo de equilíbrio, uma força tranquila que moldava o ambiente à sua volta. E mesmo extinta, sua presença ainda ecoa nas paisagens fósseis do continente, lembrando-nos de um tempo em que criaturas imensas caminhavam lentamente sob o sol das savanas antigas. Mas a Era do Gelo não era feita apenas de gigantes pacíficos. Nas sombras do frio, o silêncio podia esconder algo muito mais perigoso: olhos que observavam, músculos prontos para o ataque, e o instinto que governava a noite. Nas sombras geladas da Era do Gelo, onde o vento soprava entre montanhas cobertas de neve e vales repletos de ossos, movia-se um predador silencioso e letal. Era o Pantera Espelar, o leão das cavernas, um caçador majestoso que dominou as planícies da Europa e da Ásia durante milênios, quando o mundo ainda pertencia aos gigantes do gelo. Ele não rugia como os leões modernos. Seu silêncio era sua arma. Com mais de 2,5 metros de comprimento e pesando quase 300 quilos, o leão das cavernas era ligeiramente maior que o leão africano, mas mais robusto e ágil.
Seu corpo era coberto por uma pelagem espessa, amarelada e acinzentada, que o camuflava perfeitamente entre as estepes nevadas e florestas sombrias do Pleistoceno. As fêmeas caçavam em grupo, movendo-se como sombras entre o vento, enquanto os machos, mais pesados, vigiavam os territórios e protegiam as presas abatidas. Esses felinos viviam em um mundo repleto de colossos. Mamutes, bisões, rinocerontes lanosos e preguiças gigantes percorriam as mesmas terras. Para sobreviver, o leão das cavernas precisava ser estrategista. Ele caçava nas horas mais frias do dia, usando o relevo e o gelo como aliados. Em silêncio, aproximava-se das manadas, e então atacava com a precisão de um raio um golpe certeiro, uma garganta rasgada, e o gigante caía. Nas cavernas da Europa, pinturas feitas por mãos humanas há mais de 30.000 anos, mostram sua figura imponente, um corpo musculoso, sem juba, com olhos atentos e fúria contida. Ele não era apenas temido, era reverenciado. Para os primeiros humanos, o leão das cavernas era símbolo de poder, força e mistério. Compartilhavam o mesmo território, as mesmas presas, as mesmas lutas pela sobrevivência. E às vezes, os mesmos destinos. Seu habitat se estendia por vastas regiões frias, das florestas geladas da Sibéria, às planícies da França e da Alemanha. O clima era severo, e o alimento escasso. O leão das cavernas adaptou-se com inteligência, caçava em grupo quando necessário, mas também era capaz de viver sozinho, seguindo manadas de bisões e renas pelas rotas migratórias. Seus dentes e garras, afiados como lâminas, eram ferramentas de precisão, e sua visão noturna, apurada, fazia dele um caçador perfeito na penumbra. Mas, como tantos gigantes do Pleistoceno, seu reinado não duraria para sempre. À medida que o clima começou a esquentar, as pradarias geladas deram lugar a florestas densas, e as presas que sustentavam o equilíbrio começaram a desaparecer. Ao mesmo tempo, o ser humano expandia seu domínio, caçava as mesmas presas, ocupava as mesmas cavernas, e lentamente empurrava o leão das cavernas para o desaparecimento. Os últimos desses predadores desapareceram há cerca de 12.000 anos. E então, o rugido do rei das estepes silenciou para sempre. Tudo o que restou foram ossos, pinturas e corpos congelados, como o filhote descoberto nas geleiras da Sibéria, preservado com pelos, dentes e até bigodes intactos, um retrato perfeito do passado aprisionado no gelo. O Pantera Espelar foi o reflexo selvagem da Era do Gelo, um símbolo da elegância e da brutalidade da natureza em seu estado mais puro. Ele caminhou entre gigantes, caçou sob auroras boreais e desapareceu sem deixar rastros audíveis, apenas o eco distante de uma presença que moldou o equilíbrio da vida por milênios. Nas sombras do gelo, sua figura ainda habita a imaginação humana. O leão das cavernas foi mais que um predador. Foi o guardião silencioso de um mundo esquecido, e sua história continua viva nas paredes de pedra, onde o homem o desenhou para nunca ser esquecido. Enquanto o frio dominava o velho mundo, do outro lado do globo, as Américas abrigavam outro tipo de monstro. Não nascido das cavernas, mas das planícies e das savanas secas, um caçador que levava o terror a qualquer criatura que ousasse cruzar seu caminho. Nas planícies abertas e florestas secas do Pleistoceno, onde o ar era denso e o chão tremia sob o peso dos gigantes, reinava um caçador lendário. O Esmilodon, conhecido como Tigre Dente de Sabre, era a personificação da força e da precisão letal. Suas presas, longas e curvas como lâminas de marfim, podiam ultrapassar 20 centímetros, armas capazes de perfurar carne e ossos com um único golpe certeiro. Duas espécies se destacaram: Esmilodon fatalis, o Senhor das Américas do Norte, e Esmilodon populator, o colosso sul-americano, o maior felino que já existiu. Com corpo musculoso e compacto, o Esmilodon não era feito para correr longas distâncias. Seu poder estava na emboscada. Pesando mais de 300 quilos, possuía ombros largos e mandíbulas projetadas para abrirem ângulos impressionantes. Suas patas dianteiras, robustas como troncos, seguravam a presa com força inquebrável. Ele esperava pacientemente, oculto entre a vegetação, e então atacava com um salto devastador. Um único movimento, e o golpe das presas cravava-se no pescoço da vítima, um ataque rápido, preciso, fatal. O mundo do Tigre Dente de Sabre era povoado por gigantes. Bisões, cavalos pré-históricos, preguiças gigantes e filhotes de mamute cruzavam seu território.
Nas Américas, era o predador supremo, mas não único. Tinha que disputar território com lobos Dyle, ursos de cara curta, e até grupos de humanos que se aventuravam nas mesmas planícies. Cada encontro era um jogo de sobrevivência. Às vezes, o Esmilodon vencia, outras, tornava-se presa do acaso. Apesar de seu nome, o Esmilodon não era um tigre, mas um parente distante dos grandes felinos modernos. Seu corpo mais atarracado e cauda curta indicavam uma vida terrestre, de caça de emboscada, e não de perseguição. Suas mandíbulas, embora poderosas, eram mais delicadas do que as de um leão moderno, uma ferramenta precisa, mas frágil, projetada para matar com eficiência, não para mastigar ossos. Por isso, caçar exigia planejamento, e cada ataque era um risco calculado. O ambiente onde vivia variava de pradarias abertas a florestas de clima temperado. O frio das eras do gelo moldava as rotas migratórias de suas presas, e o Esmilodon seguia o movimento das manadas. Quando a comida escasseava, era comum ver ossadas nas entradas de cavernas, marcas de uma luta constante entre predadores. E o inverno. Fósseis encontrados em locais como as Tall-Pits de Labuin, na Califórnia, revelam cenas congeladas no tempo, dezenas de esmilodons presos no alcatrão, atraídos pelos gritos de presas agonizantes. A perfeição da natureza, tragicamente capturada em armadilhas naturais. O Esmilodon viveu e dominou o continente por quase 2 milhões de anos, mas seu fim foi rápido. Há cerca de 10 mil anos, o clima aqueceu, as grandes presas migraram ou desapareceram, e o homem expandiu sua presença. Sem alimento e cada vez mais isolado, o tigre dente de sabre enfrentou o inevitável. As planícies antes vibrantes tornaram-se silenciosas, e o rugido que um dia ecoou sobre o vento cessou. Hoje, seus fósseis são testemunhos silenciosos de uma era perdida. Crânios intactos, presas afiadas, esqueletos preservados, cada um deles, contando a história de um predador perfeito, moldado pelo tempo e destruído pela mudança. O Esmilodon fatalis e o Esmilodon populator foram mais que caçadores. Foram símbolos da majestade e da crueldade da natureza, da beleza e da tragédia da adaptação. Entre o frio, o sangue e o silêncio das estepes, o tigre dente de sabre reinou como uma sombra elegante da morte. E embora o gelo tenha levado sua espécie, seu nome ainda desperta o mesmo temor e fascínio, o eco distante de um rugido que nunca será esquecido.